E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio Firmino com mais Burro da Mesa e hoje com o Daniel da Monetos. A Monetos que vem para poder mudar o jeito que o brasileiro investe, é isso? Exatamente. Os caras têm uma ideia sensacional, um produto show e que já recebeu uma recomendação de ninguém mais do que o Ricardo Amorim. Então você imagina o que é o negócio dos caras. Então fica ligado que a história desse cara aqui é show de bola e já você vai poder ver aqui comigo. Então, solta a vinheta. Daniel, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença, obrigado por vir aqui, bater um papo com a gente, poder trazer um pouquinho dessa sua experiência sensacional com a Monetos. Obrigado, Caio, é um prazerão. Já tinha visto uns programas seus, eu acho que vai ser um prazer estar aqui. Que bom, cara. Isso é ótimo ter uma audiência como essa, né? Ô, Daniel, pra gente começar, cara, você falou um negócio interessante lá na nossa chamadinha, que você começou com frango. E aí depois você lutou com essa ideia aí e depois você resolveu vir para Monetos, que é investimento. Exatamente. Então assim, é bem parecido. Fala um pouquinho pra gente dessa história. A história é bem inusitada, assim, né? Na verdade começou um pouquinho antes, mas deu ainda mais errado, que foi, com 19 anos eu tinha um desafio, que a gente tinha um terreno lá em Contagem, e eu sempre gostei de andar a cavalo, eu sempre gostei muito de animais, e quando eu passei para veterinária no UFMG, eu sou formado em veterinária, eu passei para o segundo semestre, e aí o sítio lá estava à venda, e eu virei para minha mãe, aquela coisa de jovem maluco, perguntei, mãe, está à venda por quê? Ela, porque dá despesa. Um cara que nunca tinha ganhado R$1 na vida virou para a mãe e falou assim, se eu assumir a despesa do sítio, você desiste de vender ela? Desisto. E aí era isso, esse era o tamanho do desafio que eu tinha. Assim. Já tinha um custo fixo altíssimo, já alguns cavalos para cuidar e sem saber nada. Eu fiz meu primeiro, virei para meu pai e falei, pai, eu preciso de um dinheiro para aguentar alguns meses. Ele falou, faz um plano de negócio. Eu rasguei uma folha de caderno, escrevi umas 5 linhas, aquela coisa maravilhosa que você já fala que lançou hoje, já está com full capacidade. Vai ganhar o mundo. Já ganhando o mundo e ia ser o maior negócio. E como eu sempre mexi com cavalo, desde a infância, desde os 8 anos, meu primeiro negócio ia ser alguma coisa nesse sentido. Só que deu desastre total. Assim. Eu trabalhava pra caramba, eu não ganhava praticamente dinheiro nenhum. Para fechar as contas, eu virei estagiário lá da UFMG para ganhar R$300 para trabalhar todo domingo, para você ter ideia, por mês, era como é que a conta fechava. E aí, vendo que isso não dava certo, por mais que eu amasse muito o cavalo, e foi uma das coisas que eu percebi, eu gostava muito de montar, eu não gostava muito de cuidar dos cavalos dos outros, eu não gostava muito de ser veterinário, eu fui percebendo isso no meio do caminho. Um certo dia, a moça que trabalhava lá, com a esposa do cara que trabalhava comigo, falou assim, Daniel, tá cheio de bichinhos na grama, por que você não compra umas galinhas? E aí eu falei, cara, eu sou meio sistemático, sou muito curioso, gosto de saber das coisas, fui estudar sobre galinha. E aí estudei bastante e comprei uma raça de galinha bem diferente. E nessa época eu estava totalmente quebrado, cara, não tinha grana pra nada. Zerado. Quebradaço. Eu lembro que eu comprasse R$60 de galinha, tipo, apertou no caminho. E eu cheguei pro cara e falei, cara, eu quero 3 frangas e um frango. Eu não tinha dinheiro para comprar as galinhas adultas. E aí ele, beleza. Fui lá, paguei os R$60, passei na casa de ração, comprei mais 40 de ração e levei os bichos para casa. Aí foram crescendo, eram o quê? 3 frangos e uma franga. Eu tinha 3 galos e uma galinha. Foi assim que eu comecei com a galinha. Puta merda. E foi muito legal que, na hora que virou, tinham 3 galos lá, eles eram muito bonitos, eu tinha acertado, graças a Deus, na escolha da raça. Um dos caras que tinha cavalo lá em casa falou, cara, eu quero te comprar um desses. Falei, beleza, R$100. Aí ele falou, tá, levou. Pô, R$100, um galo. Falei, pô, paguei R$60 nos 4, eu ainda tenho os 3. Paguei mais 40 na ração, que ainda tem ração, vendi um galo por R$100. Pô, gostei desse negócio, vou mexer com isso. Aí a galinha tava chocando nessa época, nasceram uns 10 a 15 pintinhos, eu vendi entre 5 e R$10. Falei, pô, isso tá bem mais legal que os cavalos. Eu tinha um desafio muito grande, que era pagar as despesas do sítio, eu não estava conseguindo. Por mais que eu gostasse muito de cavalo, eu falei, cara, vou começar a criar frango também. Eu tinha 2 galpões lá que mexiam com cavalo, um eu transformei para frango. E aí foi muito legal, que eu tinha uma galinha e eu comprei uma chocadeira, pra você ter ideia. E não dava, eu precisava de acho que 15 galinhas na época, eu não lembro.
E aí eu tive que comprar a chocadeira, foi muito legal, porque eu também não tinha dinheiro nenhum ainda. E eu cheguei para a moça, eu tinha os R$ 200 da primeira parcela da chocadeira e fui dar mais 2 cheques. E a moça não queria aceitar de jeito nenhum, assim. E aí eu expliquei para ela que eu estudava veterinária, que eu mexia com frango, que eu ia criar e que ia dar tudo muito certo. E que eu tinha conta há não sei quantos anos, eu tinha conta eu acho desde os 12 anos de idade, então eu tinha quase 9 anos de conta nessa época. E ela, beleza, ela topou, eu tirei os ovos da galinha, coloquei dentro da chocadeira e comecei. E nisso eu já falava que eu era criador de frango, tinha uma galinha. Aí eu fui, comprei outras galinhas, eu vou resumir um pouquinho da história, no meio do caminho eu quase quebrei de novo, porque chegou um maluco lá mandando eu criar codorna, que codorna era muito bom, eu acreditei nisso, deu tudo errado. Nossa Senhora. Virei minha chave toda e errei, então mais um aprendizado, faz uma análise muito grande. Eu analisei um pouquinho e mudei, fiquei encantado com o canto da sereia, porque onde é que eu gasto, que eu produzia 120 pintinhos mês, eu conseguia produzir 400 codornas e que dava mais ou menos o mesmo preço. Mas aí eu voltei a criar frango, durante um tempo assim, todo o dinheiro era para pagar as dívidas que eu tinha feito e para reinvestir no negócio. E a gente criava um frango que era um frango, ele é semi-caipira. Ele é aquele caipira de quintal, mas bem criado, como se ele fosse um frango de granja. Então ele demorava mais ou menos 70 dias para chegar a 2 quilos, enquanto o caipira demora quase 6 meses para isso. E eu vendia ele vivo em casa de ração. Então era muito eu entregar, colocar esse frango na caminhonete e sair entregando frango sábado, e ficava o dia inteiro entregando frango. Só que tinha um problema, o negócio não crescia muito. Eu já vendia muito em Belo Horizonte, Contagem e Betim, principalmente na periferia dessas cidades, que é onde é que tem aquelas casas de ração que tem frango. Então eu já vendia esses frangos lá e é um mercado limitado. Tinha uma margem muito boa, a margem era quase 50% do preço que eu vendia, uma margem bem interessante, só que não funcionava, não conseguia crescer. Todas as vezes que eu tentei eu tive problema, que ou eu pagava o vendedor ou eu ganhava dinheiro. Não tinha margem, o negócio não tinha margem para isso. E aí depois que ele cresceu, o ponto que ele não crescia mais, eu precisei investir. E eu fui lá no Santander, meu banco, desculpa falar o nome, fazer um jabá, mas eu fui no meu banco, se você quiser cortar, fica à vontade. E aí, conversando com a gerente, eu falei que eu queria investir em ações, porque eu acreditava que ações tinha muito a ver com o que eu estava fazendo de economia real e que a ação melhor do que renda fixa. E ela falou, legal, você é um cliente muito bacana, tem um fundo aqui, e eu fui olhar o fundo, tinha 4% de taxa de administração, que é caríssimo. Hoje, para vocês terem ideia, a Monedas cobra 0,45, fazendo um serviço muito melhor do que aquilo. E aí eu falei, cara, não, isso não vai funcionar. E eu fui de novo, fui estudar. Essa foi mais uma grande sorte que eu tive na vida, que ações têm um caminho desse tamanho, então você pode conversar com 10 pessoas que investem em ações e cada uma fazer de um jeito. E eu caí já na primeira semana para estudar o que eu mais acreditava, que é a análise fundamentalista. E aí eu fui estudar Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher. Eu lembro que eu li um livro de 900 páginas do Buffett em 2 dias e meio, para você ter ideia como é que eu fiquei apaixonado com o negócio. Apaixonei, eu falo muito, acredito muito nas coisas que eu faço, assim, eu fico muito empolgado com as coisas e acabo acreditando. E aí eu comecei a investir, isso era 2009. 2009 era um caso engraçado, tudo subiu, o mercado subiu 72%, então não precisava ser nenhum gênio para ganhar dinheiro. E aí tudo que a gente comprava subia pra caramba, eu falei, cara, quero mexer com esse negócio, apaixonei por isso, demais, né? Bom demais. No final eu já estava vendendo até minhas matrizes de frango para investir em ações. E falando com familiares e amigos, eu comecei a gerir dinheiro dessas pessoas. Hoje eu até sei que isso é crime. Durante um tempo eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, as pessoas transferiam minha conta, eu geria, eu ganhava um percentual sobre a performance, o que entregava disso. Isso foi crescendo e eu falei, cara, quero ser gestor de investimento, o que precisa fazer? E eu descobri que precisava ter 3 anos de experiência remunerada. Eu podia ser o cara mais pica do mundo, que se eu não tivesse uma experiência remunerada, se eu não tivesse trabalhado com alguém, não teria jeito. E foi um grande desafio. Alguém que nunca pensou em trabalhar para os outros, virar funcionário de alguém para conseguir seguir o sonho. Eu fui correr atrás de algumas gestoras, uma acreditou na proposta maluca de um cara que fazia veterinária ainda, que criava frango e queria mexer com ações. Tinha um track record, tinha um históricozinho pequeno, mas um histórico legal. E eu fui trabalhar numa empresa que, cara, conheci as pessoas mais fantásticas da minha vida ali. Todo mundo que a gente trabalhou junto lá tá muito bem, é muito foda. Galera muito foda. E era muito legal que era uma bagunça completa lá dentro. Então a gente tinha que segurar o rojão. Então quando eu vejo alguém falando, cara, a empresa que eu trabalho é uma loucura, a gente tem problema, o chefe manda um monte de coisa pra gente, ele não sabe nada.
Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando não tem ninguém para tomar responsabilidade, a gente acaba tomando. E eu aprendi muito rápido com isso, assim. E aí trabalhei lá esse tempo, depois eu montei a gestora, e aí que foi o grande erro que eu cometi, assim. Eu fiquei dentro do escritório com meu sócio durante quase 2 anos e pouco, fazendo mais ou menos a mesma coisa, que era cuidar do nosso patrimônio e crescendo muito pouco, crescendo a rentabilidade, mas crescendo muito pouco o número de clientes. E aí, nesse meio do caminho, assim, minha esposa, uma coisa importante que eu acho que todo empreendedor tem que ter, pessoas muito boas ao lado, e eu, graças a Deus, tenho uma esposa espetacular. Nessa época ela era minha namorada, e ela falava: Daniel, você tem que parar com isso, assim, ó, você é muito melhor do que isso que você está fazendo. E ela sempre me motivou a tomar ainda mais risco do que eu queria. Eu estava estabilizado num patamar que era legal, mas não era tão bom igual está hoje, assim, por exemplo. Não estava tomando tanto risco igual eu estou hoje. E aí, no meio do caminho, o que aconteceu muito, assim? Como a gente era focado em ações, era o que eu queria fazer, e eu montei a empresa para cuidar da minha grana e da grana de familiares, assim, principalmente, o que acontecia? Ninguém deve ter 100% ações. Sério. Eu tenho, mas eu não indico isso para ninguém. Eu tenho porque eu vivi esse mercado há muito tempo. Eu sei lidar muito bem com o risco, mas a maioria das pessoas não vive o mercado. Ela quer investir para aposentadoria, ela quer investir para comprar uma casa, ela quer investir para fazer uma festa de casamento muito legal, ela quer investir para ter uma reserva para imprevisto, aqueles 6 meses de renda lá, para se ela ficar desempregada ela não sofrer. Nenhum desses casos cabe 100% de ações. E era o que eu fazia, eu investia 100% em ações. Então o que acontecia? Eu sentava com essa pessoa, entendia o que ela queria, entendia os sonhos dela, quais eram os objetivos, a gente traçava alguns portfólios que tinham uma parte em ação e tinha uma parte em renda fixa. Então tinha lá 20%, 30% em ações, 60%, 70%, 80% em renda fixa. O que eu fazia? Como 99% dos produtos de renda fixa do Brasil são muito ruins, eu não tinha coragem de criar um produto desse. Então o que eu fazia? Essa pessoa investia comigo em renda variável, me pagava só aquele percentual sobre a renda variável e eu ajudava ela na renda fixa de graça, sem cobrar nada. Então eu virava: Caio, você precisa investir 80% em renda fixa, vou sempre te dar as sugestões de comprar. Você vai em tal corretora, você compra tal CDB, você vai em tal corretora, você compra tal título do Tesouro. Ia fazendo isso. Só que aí eu ia, encontrava o Caio daqui 6 meses, ele estava lá investindo 20% comigo em ações, encontrava o Caio: e aí, Caio, como é que está seus investimentos em renda fixa? Está gostando das sugestões? Quase sempre o Caio virava: cara, não fiz. Não quero gastar esse tempo, não vou fazer, eu queria que você me ajudasse. E o que acontece? Nessa estrutura de carteira administrada, que é isso, que era para eu fazer isso para você, a questão era toda que, tipo, teria que ter alguns milhões de reais, 3, 4, 5 milhões para justificar a estrutura. Por quê? Você vai vir via uma indicação, talvez esse cara aqui vai te indicar, vai querer alguma coisa por essa indicação ou não. Se for de cliente, não ganha nada. Depois eu tenho que fazer uma entrevista com você, uma reunião para entender quais são os seus sonhos. Depois eu volto, faço vários portfólios, depois eu vou te apresento, você vai fazer algumas sugestões, a gente vai voltar de novo, depois da próxima reunião que vai fechar e a gente vai começar a investir. Então eu vou ganhar um percentualzinho pequeno, porque dinheiro diferente de um iPhone, se você compra um iPhone por 10 mil reais, a sua experiência com o iPhone é a mesma do que se você comprar ele por 4 mil reais. Sua alegria é um pouco maior no momento da compra, de comprar por 4 mil. Investimento não. A gente disputa a mesma coisa. Então um bom investimento com meio por cento de taxa de administração, se virar 5% de taxa de administração, ele é ruim. Então a gente tinha esse desafio para cuidar do cara que está começando. E eu já tive começando. E essa era a dificuldade. Então eu queria cuidar do cara que estava começando. Eu fui para o Santander, eu tinha R$1.000 para investir, cara. E o que aconteceu? Eu percebi que investir era um hábito. Alguém que nunca tinha investido, alguém que sempre teve... Eu sempre poupei, mas eu nunca tinha investido, meu dinheiro ficava na poupança, eu não chamo isso de investimento. E aí, quando eu comecei a colocar dinheiro lá, eu queria colocar dinheiro lá, eu vendia um monte de coisa que eu tava, não tinha essas coisas online de desapegar, mas eu vendia tudo, e fui vendendo para quê? Para investir mais. E aí, eu sempre tive essa ideia, eu queria construir algo que pudesse todo mundo investir e que fosse viável. Porque eu acredito em coisas que têm um papel social. Então hoje a Monetos ela abre conta a partir de R$100, que não dá dinheiro pra gente, mas também não dá despesa. Então a empresa não vai quebrar. Então a gente consegue fazer esse papel social de ajudar a pessoa, mas não quebrar. Eu não acredito muito naquele negócio que o cara vai ficar no social 10 anos. Porque as pessoas precisam, você precisa contratar gente muito boa para fazer uma coisa bem feita. A gente precisa pagar aluguel, precisa fazer conta. Então a gente conseguiu unir essas duas coisas, fazendo um negócio viável. Como? Pegando todo esse processo que eu comentei antes de reunião e automatizando isso.
automatizando a entrega de relatório. Eu não preciso mais ir na sua casa todo mês te falar o que aconteceu. Você pode ver isso online, a hora que você quiser, via seu celular. Então a gente automatizou todo esse processo e transformou isso num produto viável para todo mundo. Com a taxa de administração, um percentual ainda menor do que a gente cobrava no offline. Então hoje um cliente consegue ter uma gestão profissional, ganhando mais do que se ele soubesse tudo de investimento. Então, meu dinheiro está lá dentro, porque senão, se eu quisesse investir fora da Moneto sem pagar a taxa de administração, eu ia ter investimentos piores, ele ia render menos. Então a gente conseguiu estruturar um negócio muito bom para ser muito bom para o cliente. A gente consegue ganhar um dinheiro, mas o que a gente faz? A gente negocia tanto para o cliente ganhar tão a mais, que na hora que a gente cobra a nossa parte, ele acaba ganhando mais do que se ele fizesse sozinho. Que legal. Então, hoje me empolga muito esse negócio que a gente está construindo, o jeito que a gente está construindo, a paixão que a gente vê nossos clientes elogiando a gente, é muito parecido com a paixão que a gente tem pelos nossos clientes. Legal. Então, um pouquinho dessa história de como é que foi de frango, ou então um pouquinho antes cavalo, para virar gestor de investimentos. Legal. E mexer na Moneto. Daniel, que história legal, cara. Obrigado. E o sítio? Cara, tá lá ainda não? Não, o sítio foi a primeira Vendeu? decisão muito difícil que eu tomei na vida, que foi vender. Que eu fui para lá por causa dele, mas na hora que o sonho mudou, ele não fazia mais sentido e eu tinha assumido um compromisso com a minha mãe, então eu não podia simplesmente devolver para ela. Então eu cheguei para ela e falei: mãe, foi até uma explicação muito grande que todo mundo assustou muito, porque aquilo tinha me movido, eu falava que eu ia viver ali para sempre. E eu fiz até uma analogia pensando que eu estou subindo, um alpinista está subindo uma rocha muito grande e que no meio do caminho tem um gancho, um mosquetão lá dentro e que tem uma corda que vai lá de baixo e volta em você. E que está alguém lá sempre fazendo uma forcinha para se você cair, você não cair muito. Eu fiz a analogia que o sítio era isso. Então até eu chegar no mosquetão ali, foi muito importante, eu tive que estudar muito. Então chegou uma época que eu vendia muito frango, mas eu não ganhava R$1. Eu tive que estudar sobre administração. Aí eu comecei a estudar muito, todo mundo muito foda de administração. Depois eu quis investir, aquilo me fez estudar muito de investimento. Tanto que eu comecei a economia, fiz 3 meses de economia na UFMG e larguei. Porque eu via que eu já tinha aprendido a estudar por conta própria. Eu acabei formando em veterinária, porque para ser gestor precisava de um diploma, faltava pouco tempo quando eu decidi mesmo. Falei, então vou formar nisso aqui. Fiz vestibular de novo, passei para economia na UFMG, fiz 2 ou 3 meses e abandonei. Eu acho que a turma que eu entrei deve ter formado até uns 6 meses, se eu não me engano. Mesmo? Não me arrependo, foi muito bom ter passado, saber que eu tinha passado, mas foi muito bom não ter feito isso, porque aquela questão de curso superior, né? O primeiro que você faz te agrega muito, o segundo não necessariamente. Então eu já tinha aprendido a estudar por conta própria e foi esse caminho. E aí eu virei para minha mãe e falei: mãe, como no momento de assumir o sítio ele estava à venda, eu acho que eu tenho que te devolver ele vendido. Ela: ok. Então eu fiquei administrando o sítio mais alguns tempo, uns 3 ou 4 meses. A gente vendeu o sítio, entreguei o dinheiro para minha mãe e eu fui seguir minha carreira na gestão. Mas foi foda, mas foi importante. Foi importante. Ter cortado aquela cordinha lá, depois que eu passei do meio da rocha, foi importante. Legal, cara, parabéns. Obrigado. Show de bola demais a história da Monetos e tudo que você construiu do frango até hoje. Até a parte do frango, sensacional, as ideias que você teve, a forma que você foi construindo isso. E eu acho muito legal essa questão do estudo, né? Você sempre falou e durante toda a sua história que sempre você está lá, estudando, sempre estava buscando conhecimento, sempre você estava buscando, sempre você estava estudando. E isso é muito show, porque é um belo exemplo de que o conhecimento está ali, né? É só você querer ir lá buscar que você vai achar e muitas vezes, ou a maioria delas, ele vai te responder as suas dúvidas e vai te dar o que você precisa. Até hoje, tudo que você me falou, de tudo que você fez, foi assim, né? Exatamente. Você sempre buscou, aprendeu e deslanchou com aquilo. Mas o que eu acho muito legal de livro é que você pega um cara que estudou a vida inteira alguma coisa, ficou especializado naquilo, gastou 2, 3, 4 anos para escrever um livro, aquilo é o melhor que ele tem sobre aquele conhecimento, e você compra aquilo por, se for muito caro, R$50. Realmente. Se for caríssimo, R$100. Então, na hora que você começa a falar assim, quem que é o cara mais foda que eu queria que tivesse aqui do meu lado? Tal pessoa. Então, na hora que eu comecei a estudar de investimentos, eu falei, cara, quem que é o cara mais top do mundo nisso? Warren Buffett. Era o cara que eu queria seguir, 100% fundamentalista. Cara, eu comprei o livro dele de 900 páginas por uma promoção na internet por R$9,90. Cara, aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou o meu jeito de pensar. Aquilo... E uma coisa muito importante, né? A gente tem que ler, e se concorda, aquilo tem que virar você, né? Você tem que começar a acreditar tanto. Então tem muita gente que lê e você fala, cara, você já leu isso, por que você não está seguindo isso? A pessoa só leu, ela só achou aquilo legal.
Conhecimento, eu tive um professor que ele falava um negócio muito importante. Conhecimento, se você não usa, só ocupa espaço. Então, quando eu leio alguma coisa que eu acredito, depois de uns 6 meses, 7 meses, você vai se adaptando àquilo ali, eu meio que comecei a fazer daquele jeito, porque se eu li e gostei do negócio é porque eu fazia mal. Se eu vi alguém que faz melhor e um jeito de fazer melhor, você começa a fazer daquele jeito e tenta parar de fazer do jeito antigo. Então, ler e aprender com aquilo. Com certeza. E esse negócio que você falou, que o seu professor falou, isso faz muito sentido, porque você vê muita gente que às vezes lê uma coisa e não leva pra nada, né? E você tipo, ele busca alguma né? coisa, busca o conhecimento, sabe que precisa, às vezes sente que precisa daquele conhecimento, mas não lê, sei lá, pega um Warren Buffett da vida e lê o livro do cara, queria aquele conhecimento, mas dali pra frente é exatamente a mesma coisa, não muda nada daquilo, não consegue absorver para ele. E esses dias a gente estava conversando aqui, eu te falei do Organizações Exponenciais, que é um livro que eu li, se quem não leu, eu recomendo muito. Vou ler, tá na lista. Que é um livro que também foi antes dele e depois dele. Ele mudou muito a forma que eu pensava a respeito de negócio, a respeito de montar uma empresa. Tanto que mudou até a forma que eu ia montar a minha empresa de um ponto para lá do meu plano estratégico. Eu já mudei algumas coisas, baseado no que o cara fala. Então você vê assim, quando tem coisa foda, bicho, você tem que pegar e você tem que fazer, porque não tem condição. Como é que você vai continuar fazendo do mesmo jeito? Você já sabe que os caras estão fazendo de outro? Não faz nem sentido, né? Cara, e você tá falando de livro aqui, tipo, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ser é muito grato, independente da pessoa saber que você está sendo grato ou não. E eu sou muito grato ao Buffett, que vocês vão perceber isso muito bem, mas tem uma outra pessoa que talvez seja até mais importante, que foi o cara que escreveu O Segredo da Mente Milionária. Eu esqueci o nome dele, Tinha Alguma Coisa, se eu não me engano. É um livro que eu recomendo totalmente, e ele talvez tenha sido a primeira grande mudança na minha vida. Porque eu era um cara que eu achava que eu não gostava de ler, cara. Eu sempre fui um aluno que passou, eu nunca tomei bomba, eu consegui passar na UFMG, um vestibular concorrido e tal, mas eu nunca fui o aluno. E o que esse livro me mostrou foi, cara, eu tenho muita capacidade de aprendizado do que eu quero aprender, não do que me mandam aprender. Então, minha mãe me deu esse livro na época, eu estava numa pindaíba completa, aquela época de transição cavalo para frango, e na hora que eu comecei a ler o livro, o cara falou, cara, que ele já tinha montado 5 ou 6 empresas, nunca tinha ganhado dinheiro na vida. Falei, pô, sou eu. Esse cara aí sou eu, cara. Esse cara sou eu, adoro trabalhar, amo trabalhar, fala e trabalha o dia inteiro, mas não sabe fazer as coisas direito. E ele trabalha um mindset que tem o pensamento que te limita. Então, ele pensava nas palavras dele, que ele pensava como pobre, e que tinha um jeito de pensar como rico. E o que ele falava de mais legal, não precisa ser rico para pensar como rico. Então, o que deixa o cara rico é antes ele ter começado a pensar como rico. E o que é a pessoa rica, na minha opinião? Não é o cara que acumula dinheiro, é o cara que entrega os projetos que ele quis entregar. E era isso, cara. Eu tinha um monte de projeto, nenhum deles envolvia ser rico, mas envolvia ter dinheiro para fazer, porque dinheiro é pressão sanguínea, né? Jorge Paulo Lema fala isso muito bem. Se você não tem pressão sanguínea, você não vive. Então, se você tem muita ideia, você precisa ter muito dinheiro para desenvolver essas ideias. Mas o dinheiro pelo dinheiro não faz muito sentido. Então eu queria ter dinheiro para desenvolver minhas ideias, mas o dinheiro não vinha. Mas por quê? Porque eu pensava como pobre, do jeito que ele fala, assim. Então, eu pensava naquele negocinho, eu comprava um monte de coisa que dava despesa, que não dava receita, não tinha aquele sonho grande, não pensava no longo prazo, não pensava em construir coisas. E na hora que eu li esse livro, eu falei, cara, essa é a receita. E lá era o beabá, assim. Hoje, talvez, para muitos de vocês estão muito mais evoluídos que eu estava na época, vai parecer meio bobo, mas naquela época era aquilo que eu precisava ouvir. E na hora que eu percebi que aquele livro custou R$20 para minha mãe e ele mudou tanto a minha vida, eu falei, cara, eu tenho que ler. E eu comecei a ser uma avidez por leitura, de começar a ler muito, e eu coloquei uma regra que tem na Monetos até hoje. Orçamento para leitura, para livro e para curso, ele é ilimitado. Qualquer uma das pessoas na empresa pode fazer o que quiser, desde que faça sentido. Então, o cara que faz design, se ele quiser comprar alguma coisa de ilustração, ok. Mas se o cara que faz programação quiser alguma coisa de ilustração, não vai fazer muito sentido. E o que a gente percebe, as pessoas valorizam isso muito. Legal. Então, a biblioteca tem crescido numa velocidade muito legal de livros muito importantes. Assim. E outra coisa muito legal, o que está acontecendo são pessoas da equipe que viram para mim e falam, Daniel, você devia ler esse livro. Que legal. Ele usa o orçamento da empresa, compra e me manda ler o livro. E quando eu percebo, é uma falha que eu tinha e que eu não tinha percebido e que alguém indicou.
um jeito muito mais sutil do cara falar, Daniel, você precisa resolver. Feedback, né? Ele já tá falando, a solução tá nesse livro, velho. Você gosta de ler, vai lá e lê. Sensacional. Então, do caralho, eu acho que livro pode mudar a gente, conhecimento pode mudar a gente. Com certeza. E o conhecimento aplicado realmente muda tudo se você usar isso bem feito. Sem sombra de dúvida. E, Daniel, Ricardo Amorim, fala comigo, como é que foi isso daí? Cara, meu pai brinca que você tá naquela situação, você tá nadando, e que chega um ponto na vida das pessoas que as coisas começam a dar certo, né? Uhum. Então, por que a perseverança é muito importante? Tudo dá muito errado antes de começar a dar certo. Quando você pega Thomas Edison... Geralmente dá certo na hora que você já tá aqui assim, né? O negócio já tá aqui, já tá só com a pontinha do nariz pra fora, aí dá certo. Exatamente. Aí que desafoga. E quantas empresas não morrem nesse meio do caminho? É aquele negócio, o cara tinha uma ideia espetacular e passa 5 anos e ele fala, cara, eu tive essa ideia 2 anos antes de você. E você pergunta, cara, por que você não fez? Ah, porque deu 3 ou 4 coisas erradas. Realmente. E vai dar, cara. Aquele dia, naquela palestra aqui, foi o que eu queria falar com as pessoas. Tipo, o empreendedor, ele existe para resolver problemas. Se problema for para o empreendedor, tem alguma coisa errada. Uhum. Você vai ter problema pra caramba. E essa do Ricardo Amorim foi bem legal, que a gente construiu a Monetos de um jeito que quando eu comecei a olhar a Monetos, eu falei, cara, nós fizemos a empresa mais do caralho para todo mundo. Porque eu não acredito em criar um produto que aquele fundador, que aquele grupo de fundadores não comprariam. Então a gente criou um negócio que eu falo, cara, se isso existisse naquela época dos frangos, eu não teria investido nunca, meu dinheiro ia estar lá. Ia estar lá bem cuidado. Então a gente criou um produto muito do caralho. Só que tinha dúvida, era escalável ou não era? Então tem alguns concorrentes nossos e eles foram para o caminho de ser escalável. Não é ser bom para o cliente. E o que acontecia? No início, o cliente ainda não tem o conhecimento tão grande para saber que uma coisa é melhor do que a outra. Uhum. Então o que eu percebi é que o nosso cliente não tinha muito essa noção de quão bom a gente era. Então a gente fazia que deu um trabalho maluco, que foi muito difícil ganhar escala, tração, o mês de lançamento foi uma loucura e o cliente não sabia. E começou a ter algumas coisas de investidor falando com a gente, pessoas do meu ciclo falaram, cara, você investiu pra caramba num negócio que as pessoas não veem. Eu falei, cara, mas as pessoas vão ganhar conhecimento. E o que eu queria, o que a gente acredita lá dentro da Monetos, quanto mais o nosso cliente aprender, mais ele tem que ficar dentro do nosso negócio. Então o nosso produto tem que ser muito bom, melhor até mesmo do que ele conseguiria fazer. E não no meio do caminho, não só melhor do que a poupança. Cara. Uhum. Ser melhor do que a poupança no Brasil já tá bom, mas o tá bom ele é limitante, tem que ser ótimo, você tem que ser o melhor. E aí o Ricardo foi isso. O Ricardo percebeu que ele viu a plataforma, ele fez um aporte, a gente não tinha conversado, não tinha conhecido ele ainda, ele foi, achou muito legal e um dia, do nada, antes de uma palestra, saiu às 5h15, 5h20 da tarde, ele citando a Monetos, que a Monetos podia ser a solução para os maus investimentos. Cara, aquilo é aquilo, cara, cada detalhe, cada coisa importante, ter pensado no cliente, quando a pessoa tem conhecimento, porque o Ricardo, ninguém tem mais conhecimento do que ele nisso, ele falou, cara, é isso, vocês estão no caminho certo. Assim. E aquilo tirou aquele mindset, aquela preocupação de ter feito algo que ninguém viu, e cara, mudou a empresa de lá para cá, a credibilidade, cliente entendendo, as pessoas buscando mais conhecimento, por que a gente é tão bom, por que o Ricardo Amorim indicou a gente. Então, quando você vai estudar Monetos, tudo lá é muito claro, assim, por que a gente faz uma coisa de um jeito e outra coisa para o outro. Porque aqui, para o cliente, vale a pena ser desse jeito, e aqui, para o cliente, vale a pena ser desse outro jeito. E por que a gente veio com esse mindset todo do cliente? Porque problema, por mais... Quando você começa a criar uma empresa fugindo de problema, um dia eles vão aparecer, cara. E é melhor você encarar o problema sempre, assim. Então, quando eu comecei a montar, mais ou menos com 10 anos de idade, eu saltava. E é muito comum o cavalo parar em frente ao obstáculo, ele refugar, ele chama refugar. E refugar é meio que o cavalo está fugindo do problema. E um bom cavaleiro, ele tem que colocar um desafio tal para o cavalo, que ele se sinta estimulado e que ele vai estar melhorando, mas que ele consiga saltar. Por quê? Porque se ele não conseguir saltar, vocês vão ter que junto arranjar um jeito de saltar isso. Porque aquele obstáculo que você não saltou, ele te persegue para sempre. Vai ser um medo que aquele cavalo enfrenta e que vai ter aquele medo para sempre. Então, quando a gente foge do problema, é como se aquele fosse uma sombra sua e que está lá atrás, cara. Você fugiu desse problema, você fugiu desse problema, você fugiu desse problema.
E que por mais que no longo prazo isso não seja um grande problema, você conseguiu desviar e tal, fica sempre aparecendo. Então a gente já criou a empresa querendo encarar todos esses problemas, já nasceu muito legal e falando assim, se a gente automatizar isso, se a gente conseguir deixar isso muito legal, já tem o melhor produto de investimento. E não sair de um produto mais ou menos e quando o pessoal estiver aprendendo, estiver saindo, a gente vai e melhora. Não, a gente já começou um negócio muito bem, conseguiu automatizar, que na hora que a gente conseguiu automatizar, falando, pô, já tem um melhor produto escalável. E aí agora era seguir o caminho. Sensacional, cara. Sensacional. Tô doido já para colocar dinheiro lá para poder começar a investir, porque realmente, o pouco que eu ouvi, aí você falou com o Ricardo Morim, a Morim indicou, e o tanto que você já me falou, eu falei, caralho, o negócio vai ser muito bom, mas já tô precisando de ir lá. Eu vou dar um pulo lá para poder olhar, eu tô devendo uma visita na Monetas. Show de bola, estamos esperando. Daniel, obrigado, cara, obrigado por esse bate-papo, obrigado por trazer essa história tão bacana, que eu achei sensacional tudo que você trouxe pra gente. A história da Monetas, eu desejo assim, tudo de melhor para vocês já estão no caminho, que com certeza já é o caminho certo. Essa preocupação com o cliente, esse zelo que vocês têm, isso com certeza é um diferencial no mercado que vocês estão. É onde que é um mercado que o número é muito mais importante, o número financeiro, do que as pessoas que estão por trás deles. Sim. E você já vem com um mindset diferente. E, porra, bicho, é sucesso total. Às vezes quando eles virem, vocês estiverem quando vocês estiverem vendo esse vídeo, puta merda, o Daniel já deve estar até numa situação completamente diferente com a Moneta. Se Deus quiser, vai estar, né? Deus quiser. Obrigado, viu, cara? Obrigado. É isso, eu acho que tem que dormir pensando no cliente. Você tem que dormir e acordar pensando no cliente, porque curtida no Facebook, alguém muito foda te recomendar, te ajuda, mas não vira. Quem te fala que você está no caminho certo ou não é seu cliente. É o cliente satisfeito, é o cliente apaixonado. É quando chega alguém no chat e fala assim, cara, isso é bom demais para ser verdade. É isso que faz, que te mostra que está no caminho certo. E eu acho que não tem outro jeito, sabe? Todo empreendedor de sucesso, toda empresa muito tinha o cliente como centro. Assim. Tem gente que confunde, às vezes, ouvir o cliente como ter o cliente como centro. Então o Jobs era um cara que não ouvia o cliente, né? Ele não perguntava para o cliente, mas ele entregava o que o cliente queria. E era muito mais do que o cliente sabia que ele queria. Por isso que ele não ficava perguntando, mas ele pensava no cliente o tempo todo. Então qualquer lugar que você vai ver uma empresa de sucesso, o cliente é o palco, assim, não tem outro motivo da empresa existir do que aquilo. E uma coisa que o Jobs fala muito, que sou fãzaço do Jobs, eu li 3 biografias dele, e ele fala uma coisa muito legal, tipo, faça uma coisa que seja perfeita, que o cliente ame, que o dinheiro venha atrás. Então, você viu, nesse momento, em momento nenhum eu falei que a gente é a mais barata do mercado, porque não é essa a barreira, não é isso. A gente quis ser o melhor para o cliente, a gente é barato por quê? Porque ser barato é o melhor para o cliente. A gente não vende preço, a gente vende entrega de resultado. E é por causa disso, sempre por causa do cliente. Então, é muito legal. Um dia passa lá na Moneta, você vai ver, no happy hour está o pessoal conversando de cliente, de tal feedback que o cliente deu, de tal coisa que a gente vai fazer para o cliente. Isso move o jeito da gente pensar. Legal. Espero que isso dê certo. Assim. A gente trabalha para isso. Tá dando, já. Show de bola. Beleza, Daniel, obrigado, cara. Obrigado quem ficou até agora assistindo esse vídeo sensacional, que esse cara é incrível, o Daniel da Monetos. E se você ainda não se inscreveu no Mais Valor da Mesa, não perde a oportunidade, se inscreve no nosso canal e já dá o gostei aí nesse vídeo, porque esse bate-papo foi show de bola mesmo. O Daniel é um cara incrível e já a Monetos vai estar dominando geral aí, né? É isso aí. Valeu, Daniel, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Um abração, gente. Sucesso.